Isaías capítulo 6. Do versículo 1 até o versículo 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem, nesta noite especial, é uma noite que nós louvamos a Deus pela vida dos nossos adolescentes. Eu gostaria de usar este texto para deixar um recado muito especial para o coração de cada adolescente aqui presente, e também uma mensagem que serve para cada um de nós, independente da idade. Mas primeiro eu gostaria de fazer uma constatação. Nós vivemos num período em que, e eu jamais, abre aspas, eu jamais esperava que esse dia chegasse, em que nós que temos um pouquinho mais que 30 anos, temos dificuldade de compreender a cabeça dos nossos adolescentes. Na época que eu era adolescente, tinha uma canção do João Alexandre que falava, e tinha como título Abismo das Gerações. E nesta música, um pai e um filho cantavam a respeito das diferenças entre eles e de quão difícil era compreender um ao outro, porque isso é natural da vida humana. Nós passamos por muitas transformações ao longo da vida, e quando nós ficamos adultos, nós temos dificuldade de entender como nós pensávamos na época que nós éramos adolescentes, e isso já gera um afastamento natural. Mas existe uma outra dificuldade, que é a dificuldade do contexto que nós encontramos. O contexto que eu encarei quando eu era adolescente não é o mesmo contexto que eles encaram hoje. Mesmo falando de igreja, a igreja que aqueles que são da minha idade, que têm 40 anos, encontraram quando tinham 13, não é a mesma igreja de hoje. Os problemas não são os mesmos. A realidade da cidade, do país onde nós vivemos, não é a mesma. É um contexto completamente diferente. Os padrões éticos mudaram. As urgências mudaram. A agenda mudou. Tudo mudou. Um exemplo que eu gosto sempre de citar é que na nossa época, 10 horas da noite era horário de chegar em casa. Na época de vocês, 10 horas da noite você está se arrumando para sair à meia-noite. O mundo mudou, o mundo virou um outro mundo. E a grande dificuldade que existe entre nós, adultos e adolescentes, muitas vezes é querer que eles reajam ao mundo como se eles estivessem encarando o mesmo mundo que nós encaramos. Por outro lado, eles têm dificuldade de nos entender, porque eles esperam que nós também reajamos ao mundo em que eles estão vivendo, como se esse fosse o mundo que nós conhecemos. E não foi esse o mundo que nós conhecemos. Nós conhecemos outro. Existe um abismo contextual, existe um abismo cultural entre o mundo no qual nós fomos adolescentes e o mundo deles. Por isso que quando um pai diz assim: olha, quando eu era adolescente eu fazia isso, os adolescentes ouvem isso e dizem: esse camarada está meio pancado das ideias, como que eu vou fazer o que ele está querendo? O mundo hoje é outro, e a gente, para compreender a adolescência de hoje, nós precisamos considerar isso. E eu quero dar apenas um exemplo disso relacionado à igreja. Há 20, 30 anos atrás, quando
você que tem a mesma idade que eu, tem 40 anos, não vou falar dos de trás porque eu não estava lá para saber. Mas a igreja que eu encontrei na minha adolescência era uma igreja que estava fortemente influenciada pelo sistema que envolvia a cultura do nosso país. Nós estávamos num governo militar, nós tínhamos um sistema extremamente autoritário e formal, e então dentro das nossas igrejas, a luta, o pedido, o apelo dos adolescentes era: pastor, deixa a gente pôr uma bateria na igreja. Pastor, a gente podia cantar um cântico no domingo. Nós pedíamos e nós lutávamos por um pouquinho de flexibilidade dentro da igreja. Porque este era o grande problema do mundo, especialmente o nosso país. Era um país inflexível. Era um país de regime militar. Era um país que quando você via de longe um capacete verdinho com um P e um M, você tremia de medo. Porque ali estava uma autoridade que não ia conversar com você. Se ela suspeitasse de alguma coisa, você apanha primeiro e depois a gente conversa. Era esse o regime. Eu cresci e cheguei na adolescência tendo medo de polícia. Porque o regime que nós vivíamos era diferente. E dentro da igreja também não era diferente. Adolescente não batia papo com o presbítero e com o pastor, porque tremia. Quando um pastor falava, quero falar com você, a gente só faltava ir para o banheiro, porque o medo era grande. A Fernandinha passou por isso agora, e eu chamei ela ali na salinha atrás, e ela ficou morrendo de medo. Eu falei, está preocupada? Fez alguma coisa errada? Mas não era só para ela confirmar a foto do avô dela, que está ali no mural dos pastores da igreja. Mas do bisavô dela, perdão. Mas o fato para nós é o seguinte: nós tivemos uma luta, uma batalha. Nossa luta foi por flexibilidade. Nós acertamos quando nós lutamos por um pouquinho de flexibilidade. O nosso país estava extremado para o lado do autoritarismo de uma forma tão profunda que isso tinha tocado a igreja. E a igreja era um lugar difícil para jovens e adolescentes por causa disso. Embora a igreja estivesse cheia de jovens e adolescentes. Mas nós fizemos uma luta, nós fizemos uma campanha, nós travamos uma batalha. A igreja mudou, você pode executar instrumentos dentro da igreja. A teologia não mudou, mas a igreja se tornou mais flexível para atender às necessidades de outras faixas etárias. Muito bem, aí nós esperamos que agora eles cheguem na igreja e fiquem felizes com tudo. Olha, tudo que nós conquistamos para vocês, e a gente diz isso, eu já falei isso para eles inclusive. Nós travamos um monte de batalhas para vocês, vocês pegaram o negócio tudo fácil, está tudo pronto. E aí eles dizem assim, mas pastor, não é nada disso. Por que não é nada disso? Porque o mundo que eles encontraram é um mundo diferente. Nós acertamos quando nós lutamos por um pouquinho de flexibilidade, mas nós erramos na metade do caminho. Porque quando nós conseguimos um pouquinho de flexibilidade, nós não nos contentamos com um pouquinho de flexibilidade. Nós somos o culpado do mundo que vocês encontraram. Porque daí nós quisemos um pouquinho mais de flexibilidade. E aí nós passamos da medida. E não só nós, que éramos adolescentes, nos tornamos jovens e agora somos adultos e estamos caminhando para a velhice. Não só nós não paramos, quanto o mundo inteiro, ou pelo menos o nosso país inteiro não parou. Nós continuamos buscando flexibilidade, até que chegou um ponto que nós passamos do equilíbrio e caímos no outro extremo. No extremo onde não existem mais limites, como diz a canção, não existem mais fronteiras. E então nós sabemos que o autor desta música, parente querido de muitos aqui, estava com a cabeça à frente do seu tempo. E ao escrever esta música, ele falou algo real. Nós estamos proclamando o Evangelho num mundo sem fronteiras, porque hoje este mundo é um mundo sem fronteiras. Não tem fronteiras para a comunicação, mas também não existem fronteiras e nem limites para nenhum tipo de verdade. Cada um tem a sua própria. É um mundo tão flexível que ninguém mais pode ter um padrão. Tudo perdeu os seus limites. Nós, você que é da mesma geração que eu, nós não soubemos parar. Nós sofremos porque estávamos no extremo, lutamos para sair do extremo, não paramos no equilíbrio e caímos no outro extremo. E a liberdade demais e a flexibilidade demais gerou um mundo como é hoje. O mundo que eles estão encarando é um mundo sem limites. É um mundo sem limites morais, é um mundo sem limites éticos, é um mundo sem limites
nas informações, é um mundo sem limite de nada. É um mundo absolutamente solto, é um mundo absolutamente relativista. Cada um tem o seu próprio pensamento, o seu ponto de vista, e ninguém admite, ninguém aceita ser padronizado a nada. E então, como se comporta um adolescente nesse mundo? Se comporta buscando o que nós repudiamos e queríamos nos livrar. Nós estamos no extremo da inflexibilidade e lutamos por um pouquinho de flexibilidade. Eles nasceram no extremo da flexibilidade e eles estão olhando para o outro lado. Agora, o que eu quero deixar como mensagem para vocês hoje, para vocês adolescentes hoje, é que vocês nos imitem naquilo que nós acertamos. Travem uma luta para buscar aquilo que é certo, mas não cometam o erro que nós cometemos. Tenham limites, busquem o equilíbrio e não o extremo, porque nós não soubemos parar. E nós entregamos uma igreja que pendeu para um lado, como nós a encontramos, só que do outro lado. Nós entregamos para vocês um mundo completamente sem limites, porque nós excedemos na nossa busca por flexibilidade. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje é que vocês travem uma luta para querer uma igreja, um mundo, uma condição melhor para a vida de vocês e para a família de vocês, para a fé de vocês. Mas não excedam. Porque viver de extremos é sempre viver numa crise. Porque você estará sempre no lugar errado. O ponto bom é o ponto do equilíbrio. É quando você nem é inflexível demais e nem flexível demais. Você está no ponto de equilíbrio. A palavra de Deus nos manda ser assim, equilibrados, ter bom senso, viver na verdade, viver corretamente, ser reto. E ser reto não é viver nem no extremo e nem em outro. E então, nós não podemos julgá-los pela maneira como eles se comportam. E por incrível que pareça, nós pais hoje, que vivemos num regime militar, nós chegamos para os nossos filhos hoje e falamos assim: olha, nós conquistamos a liberdade e a democracia para vocês, mas vocês querem viver de forma rígida. Porque eles encontraram um mundo frouxo demais. E então eles precisam um pouquinho mais de rigidez. Eles não estão errados, eles estão corretos. Eles só não podem cometer o mesmo erro que nós cometemos, de exagerar na busca por rigidez. Porque senão daqui a 20 anos, os filhos de vocês estarão novamente no mesmo lugar em que nós estivemos há 20 anos atrás. Muito bem, e o que isso tudo tem a ver com Isaías? Isaías viveu essa realidade. O profeta Isaías, neste texto aqui, está contando a respeito de como foi o seu chamado, para o ministério que ele exerceu lá em Judá, como um profeta do Senhor. E o seu chamado se deu ainda na sua juventude. Possivelmente ele estava passando da adolescência para a juventude, na idade da maioria de vocês adolescentes que estão aqui. Nessa época aconteceu algo terrível lá em Jerusalém, lá no reino de Judá. O rei Uzias morreu. Quem era o rei Uzias? O rei Uzias foi um bom rei, foi um excelente rei. Ele começou a governar também muito novo. Ele começou a governar com 17 anos. E durante o período do seu governo, ele fez aquilo que era bom diante do Senhor. Ele buscou a Deus, ele agradou a Deus. Ele levou a nação a uma condição de estabilidade diante do Senhor e politicamente diante dos outros povos. Só que chegou um momento da vida dele que ele desequilibrou. E chegou um momento da vida dele que ele decidiu não só exercer o papel de rei, mas ele quis exercer o papel de sacerdote também. E então a função dele, que era governar e cuidar das questões políticas da nação, ele fazia muito bem. Mas quando ele decidiu ser um sacerdote, ele interferiu numa área para a qual Deus não o dotou para fazer. E então ele insistiu para oferecer sacrifício lá no tabernáculo, lá no templo. E por causa disso, ele foi sentenciado por Deus e ele se tornou leproso, porque ele foi fazer algo que não era para ele fazer. E ele morreu com essa lepra. E no ano que ele morreu, Jerusalém e o reino de Judá ficou extremamente estremecido e abalado, porque a estabilidade que eles tinham, eles perderam. O mundo que Isaías estava para enfrentar não era o mundo que os seus pais enfrentaram. E é aqui que Isaías tem tudo a ver com essa noite. O mundo que os pais de Isaías contaram para ele, que eles receberam, que eles viveram,
aquele mundo do rei Uzias, aquele mundo em que o reino de Judá estava estável, que o culto a Deus estava puro, que as questões políticas estavam resolvidas e que Isaías podia desfrutar de todas as conquistas que eles tinham tido. Agora esse mundo não existia mais. E aquele ano era um ano marcante para todo jovem, para todo adolescente, porque aquele ano era o ano da incerteza. Eles não tinham mais como ter certeza de nada, porque tudo mudou. O rei responsável por aquela estabilidade tinha morrido. Por isso Isaías, quando vai contar sobre o seu chamamento, ele usa este ano como referência, porque todo mundo sabia que ano era aquele. Aquele foi o ano de muitos medos, de muitas incertezas. E ele diz, no ano da morte do rei Uzias, não precisava dizer mais nada, não precisava dizer que ano que foi, que mês que foi, que década que foi, porque todo mundo sabia, porque aquele ano era um ano em que o mundo, para os judeus que viviam lá em Judá, mudou. Aquele foi o ano da mudança. E agora Isaías estava diante de uma nação que era completamente diferente. Porque naquele ano lá que o rei Uzias morreu, tudo naquele país mudou. Agora, nesse mundo diferente, completamente novo, como é que eu faço para sobreviver? O que eu tenho que fazer? Que missão que eu vou adotar? Qual o emprego que eu vou abraçar? Que trabalho, que função, que ofício eu vou ter? Quais são os rumos que eu devo dar para a minha vida? Isaías mostra para nós algo maravilhoso. Porque ele diz que a sua missão, os rumos da sua vida foram determinados, foram delineados a partir de uma visão que ele teve. E essa visão foi a visão de quem? Ele viu o Senhor. E então nós vamos direto para o texto, e o texto diz que ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. E a referência aqui a Senhor é ao Filho de Deus. Esta passagem é uma das passagens do Antigo Testamento que descreve algo que na teologia nós chamamos de teofania, que é uma demonstração visual do próprio Filho de Deus, ou mais precisamente falando, como alguns gostam de dizer, uma cristofania. O Cristo que vai se encarnar lá no Novo Testamento, ele se apresenta, que ele se mostra para Isaías. Ele se mostra para Isaías de uma forma majestosa. Ele se mostra para Isaías de uma forma poderosa. Ele se mostra para Isaías de uma forma impactante. E ao olhar para o Senhor, muitas coisas mudam na vida de Isaías. Nós não precisamos hoje que o Senhor se mostre num alto e sublime trono, numa visão extraordinária, como fez com Isaías. Por quê? Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, que aparece nessa visão, lá no primeiro século da era cristã, ele se encarnou, ele se fez carne. Vocês carregam nas mãos de vocês uma Bíblia que traz a contação do Evangelho do Senhor Jesus, a revelação do próprio Deus, que descreve quem foi Jesus, como ele pensava, como ele agia, o que ele amava, o que ele odiava. E então nós encontramos nesta passagem uma visão de Cristo, a visão que nós também podemos ter ao olhar para o Evangelho. E o que eu gostaria de propor para vocês aqui nesta noite, é que vocês delineassem a missão de vocês, que vocês estabelecessem os rumos da vida de vocês enquanto adolescentes, começando a carreira de vocês a partir de uma visão de Cristo, a partir de um olhar para Cristo, a partir de ver em Cristo Jesus aquilo que de fato é importante, e deixar que Cristo revele através de vocês, através da luz dele, aquilo que é real no quadro no qual vocês estão envolvidos. Hoje pela manhã nós falamos da igreja de Laodiceia, e uma das características terríveis de Laodiceia é que Laodiceia era uma igreja de gente que achava que enxergava fundo, que enxergava profundamente, que tinha uma visão ampla, porque eles produziam um remédio, uma pomada chamado pó da frígia, e por causa disso ninguém na Ásia Menor enxergava melhor que eles. E Jesus diz para eles: vocês pensam que vocês veem, vocês são cegos. Cegos por quê? Porque a realidade a respeito de mim mesmo e do mundo no qual eu estou envolvido só pode ser percebida a partir do momento que eu olho para Cristo. Quando Cristo se revela a mim, quando eu enxergo Cristo, a sua majestade, o seu amor, os seus padrões, eu começo a ter uma visão real do que é o mundo e do que eu sou. Isaías vê o Senhor.
Como ele descreve essa visão? Ele vê o Senhor sentado num trono, é a ideia de majestade, de governo. Em volta do Senhor ele vê serafins que voavam. Eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés e com 2 voavam. E a ideia aí é que serafins, seres celestiais, santos, eles não querem mostrar o rosto nem os pés diante do Deus, Criador de todas as coisas, diante do Filho de Deus, Jesus Cristo, porque Ele é tão santo e tão majestoso, que nenhuma criatura que foi criada neste universo ou fora dele, é digno de mostrar o rosto diante dele, tamanha a sua santidade. Então, ao olhar para Jesus, o que aconteceu com Isaías? Isaías teve uma visão a respeito de si mesmo. Ele viu o Senhor Jesus e automaticamente, ao ver o Senhor Jesus, os seus olhos foram abertos a respeito de quem ele era e a respeito de como era aquele povo no meio do qual ele vivia. E então ele diz: ai de mim, por que ai de mim? Porque eu estou perdido, é o que ele diz no versículo 5. Eu sou um homem de lábios impuros, ou seja, a visão da majestade de Deus, um olhar para Cristo, o fez enxergar o quanto ele era pecador. Mas mais do que isso, eu estou habitando no meio de um povo de impuros lábios. O mundo no qual eu vivo é um mundo de pecadores. E para piorar, eu vi o Senhor. Os serafins tampam o rosto diante dele, mas eu olhei. Significa, se eu o vi, ele também me viu. E ele deve ter visto todos os meus pecados. Eu estou perdido. Tudo na nossa vida, queridos adolescentes, tudo na nossa vida começa a endireitar a partir de uma visão a respeito de Cristo. Então, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para o nosso coração nessa noite é que nós busquemos de todo o coração olhar para Cristo. Porque quando nós olharmos para Cristo, ninguém vai precisar apontar quais são os nossos erros. Ninguém vai precisar dizer qual é o contexto em que nós estamos vivendo, como eu tentei fazer para vocês agora. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, fica tudo muito claro. Fica claro quem nós somos e fica claro como é o mundo aonde nós vivemos. E aí, todas as nossas ilusões a respeito do mundo, todas as nossas ilusões a respeito de nós mesmos, elas caem por terra. E você só vai encarar a realidade. Como eu disse para vocês, adolescentes, a minha geração acertou e errou. E a geração de vocês possivelmente vai acertar e errar. Mas a melhor chance que vocês têm, e a melhor chance que nós agora, mais velhos, temos de acertar, é exatamente começar com um olhar voltado para Cristo. Como pastor, eu tenho convivido com muitas pessoas decepcionadas com a igreja, muita gente decepcionada com família, muita gente decepcionada com indivíduos, como por exemplo com o pastor, com líderes, seja na igreja, seja no trabalho. Eu tenho convivido com gente desiludida com a vida. E sabe por que essas coisas acontecem, inclusive com cristãos? Acontecem porque nós tiramos os olhos de Cristo e colocamos os olhos num lugar que não vai nos dar uma boa referência. É somente a partir de um olhar para Cristo que nós podemos realmente ter uma visão do que é real, do que é verdadeiro. Se você está chateado com um pastor, se você está chateado com uma igreja, se você está chateado com o seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com seu filho, a minha mensagem, a minha sugestão, que é a sugestão da palavra de Deus para você, é que você tire os olhos deles e coloque os olhos em Cristo. Porque o que vai consertar a sua vida não é construir um escudo protetor para que você não sofra com essas pessoas. Porque você também é um pecador e você também faz pessoas sofrerem. A melhor chance que nós temos de acertar é voltarmos os nossos olhos para Cristo. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós vamos enxergar o que nós somos. E isso deve produzir mudança na nossa vida. Quando nós olhamos para Cristo, nós vamos enxergar o que as pessoas são. E isso vai produzir mudança nas nossas vidas. É tão difícil para nós pais, quando os nossos filhos começam a andar com más companhias, e a gente chega para eles e fala assim, cuidado. E eles dizem, não tem problema, coroa, fica em paz. Estou tranquilo. Está de boa. Vocês podem falar. Estou suave, fica de boa.
Eu falei assim, calma lá, velhinho. Está tudo bem. O sujeito é gente boa. E aí o pai preocupado diz, não é. É problema. Mas o filho não acredita. Sabe por que ele não acredita? Porque ele não está olhando para o mesmo lugar que você está olhando. Então, meu recado para você, adolescente, e é o recado para nós também, adultos. Vamos olhar para Jesus, porque olhando para Jesus eu vou conseguir ter uma visão real. Existe gente boa? Existe família boa? Existe igreja boa? Existe família perfeita? Igreja perfeita? Gente perfeita? Não existe. E todas as vezes que eu tentar construir a minha vida sobre fundamentos que são irreais, como a perfeição de indivíduos, ou de igreja, ou de instituições, eu vou fracassar e vou me decepcionar. Mas se os meus olhos se voltarem para Cristo, e eu construir a minha carreira de vida, a minha família, a minha história, sobre o firme fundamento que é a visão da verdade, a visão da realidade, a visão da majestade de Cristo, aí sim eu tenho chance de ir para frente. O Senhor Jesus exemplificou isso de uma outra maneira, quando Ele propôs uma história para os discípulos, dizendo, olha, existem dois construtores, um que é louco, constrói uma casa sobre areia, e o outro que é sábio, constrói a casa sobre a rocha. Vem uma tempestade sobre ambas as casas. A que está construída sobre a areia, a tempestade a destrói, mas a que está construída sobre a rocha, com firme fundamento, permanece em pé. E então Jesus diz, aquele que olha para mim, crê na minha palavra e faz aquilo que eu mando, é como o homem que constrói a casa sobre a rocha. Aquele que não olha para mim, não faz o que eu mando, não crê nas coisas que eu digo, é como um louco que constrói a casa sobre a areia. É a mesma mensagem. É a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. A melhor chance de sucesso na vida de vocês não é travar a mesma batalha que nós travamos, não é cometer os mesmos erros que nós cometemos, mas a melhor chance para a vida de vocês, para a vida de cada um de nós, é olharmos para Jesus e pedirmos que Ele nos oriente a respeito da vida, a respeito das batalhas que vale a pena serem travadas, a respeito dos limites para a nossa vida, para que a gente não viva de excessos, não viva nos extremos da vida. O melhor jeito de viver é com equilíbrio. E então, esta visão mexeu com Isaías. Mexeu profundamente. Ele ficou angustiado porque ele viu quem ele era e viu a realidade do mundo ao seu redor. E então ele disse que houve uma interferência. Deus mandou que um daqueles serafins pegasse uma brasa do altar do Senhor, símbolo de purificação, símbolo de poder regenerativo, e pegou aquela brasa e com aquela brasa tocou os lábios de Isaías. Os lábios de Isaías aqui representam o seu coração, a sua vida que estava impura. E com aquela tenaz, com aquela pedra que foi, aquela brasa que foi pega com a tenaz, quando aquela brasa tocou os lábios de Isaías, ele foi perdoado dos seus pecados, ele foi purificado, ele foi transformado. E então eu quero dizer para vocês, em segundo lugar, se para construir uma vida de acordo com a vontade de Deus eu preciso olhar para Cristo e não para as pessoas e não para as circunstâncias, em segundo lugar eu preciso confiar que quem pode transformar a minha vida, melhorar a minha vida, quem pode me equilibrar em todos os sentidos da vida, este alguém é o Senhor Jesus. É Ele que morreu e pagou a penalidade dos nossos pecados. É Ele que é esta brasa viva que nos toca e nos purifica das nossas injustiças. É Ele que é a garantia que nós podemos sobreviver diante da majestade de Deus. Tem um advento no Antigo Testamento que ele é muito aterrorizador. Em várias circunstâncias no Antigo Testamento, o povo vivendo desobedientemente, chega a um determinado local e tem uma visão e se aproxima de Deus. E quando se aproxima de Deus, com a vida em desordem, Deus mata. Isso é tão duro e tão difícil. Moisés subiu para receber a lei de Deus no Monte Sinai. Quando ele desceu de lá com as tábuas da lei a primeira vez, ele encontrou o povo do lado de baixo, uma multidão, milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas adorando um ídolo, feito com os restos de ouro que eles trouxeram do Egito. E então, Deus ordenou a Moisés:
chame todos que não se dobraram diante deste ídolo. E Moisés chamou. E Deus ordenou para eles: agora cada um pegue a espada, e vocês vão tirar a vida daqueles que estão se dobrando a outros deuses. E isso aconteceu. E depois Moisés tinha que subir para receber mais instruções no Monte Sinai. Mas daí sabe o que ele mandou o povo fazer? Imagine o tamanho de um monte como o Monte Sinai. Moisés mandou que os homens cavassem uma vala em volta do monte, para que ninguém desavisadamente passasse do acampamento para o monte, para não ocorrer que alguém morresse. Por quê? Porque Moisés estava conversando com Deus e ele tinha noção da santidade de Deus, mas ele também tinha noção de quão pecaminoso era aquele povo. E então ele pensou e ele calculou: se eu não colocar um limite, uma cerca, um obstáculo, esse povo desavisadamente vai subir, e quando eles subirem eles morrerão, porque Deus é santo, é majestoso, e ele não tem por inocente quem age diante dele de forma inconsequente e desobediente. Isso vai acontecer outras vezes nas Escrituras. Gente que toca as coisas santas de Deus, gente que tenta imitar aquilo que é próprio de Deus, e é punido por causa disso. Como é que eu posso sobreviver diante da santidade e da majestade de Deus? Somente se eu estiver coberto com o nome de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a roupa, Jesus Cristo é a vestidura, de Jesus Cristo foi derramado o sangue na cruz para a purificação dos nossos pecados. Nós não temos nenhuma chance de sermos abençoados diante de Deus se não for através de Cristo. E então novamente eu digo para vocês e digo para cada um de nós: nós precisamos olhar para Jesus, mas não apenas olhar, eu preciso crer que Ele é o Senhor e Ele é o Salvador da minha vida. Eu não tenho nenhuma chance de sobreviver diante de Deus se o nome de Cristo não estiver escrito sobre a minha cabeça. Se o meu coração não estiver absolutamente rendido a Cristo, mais cedo ou mais tarde eu vou me encontrar com a majestade de Deus. E nesse dia, somente aqueles que foram salvos por Cristo Jesus poderão sobreviver diante da ira de Deus. Romanos capítulo 9 diz que a ira de Deus está sendo mantida em vasos de ira, que Ele está para derramar no último dia contra todos aqueles que praticam a iniquidade. Isaías disse: eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não há saída para o homem. Mas Deus promove uma saída para Isaías. Ele mesmo ordena um método para regenerar, para transformar a vida de Isaías, e o faz. Queridos adolescentes, Cristo é a única chance de salvação, é a única chance de nós podermos desfrutar de comunhão e paz com Deus. Amem a Cristo de todo o coração, vivam e sirvam ao Senhor Jesus de todo o coração, dependam da graça e da misericórdia que há em Cristo Jesus, e não dos próprios méritos de vocês, porque diante de Deus a nossa justiça não passa de trapos imundos de lixo. A única coisa que tem valor diante de Deus é o próprio sangue do Cordeiro, é a justiça do seu próprio Filho Jesus Cristo. Pois bem, para viver e ter uma missão real, verdadeira, da qual eu tenho confiança de que serei bem sucedido, eu preciso olhar para Cristo, eu preciso depender de Cristo, e isso logicamente me levará a uma atitude, um olhar, uma transformação, e agora uma atitude. Depois que isso aconteceu com Isaías, o que aconteceu? Ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É como se Deus estivesse dizendo: eu preciso mandar uma mensagem para esta nação, eu preciso contar para essa nação a respeito de qual é a minha vontade para eles, eu preciso falar que eu posso transformar, regenerar e salvá-los. A esperança estava toda depositada em Uzias. Uzias morreu. Quem é o salvador desse povo? Deus está dizendo para Isaías: eu preciso que alguém vá dizer para eles quem é o Salvador. O Salvador não é um rei, o Salvador não é um monarca, o Salvador não é um homem deste tempo, deste mundo. O Salvador é Cristo Jesus. E então Isaías ouve esta declaração de Deus, esta indagação de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E então Isaías, que estava olhando para Cristo,
e que tinha sido transformado por Cristo, responde à pergunta do Senhor com disponibilidade. Ele diz: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Eu estou ouvindo a pergunta do Senhor e eu estou disposto. O final do versículo 8 diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acredito que o maior prazer do coração de um pai crente, e é também de um líder de UPA, como o nosso presbítero Renato, e de um pastor, é poder saber que os seus adolescentes estão dizendo para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Voluntariedade para fazer a obra do Senhor. Eu sei que vocês são convidados para muitas coisas, o tempo inteiro. Ainda mais com o WhatsApp na mão agora, a gente é convidado para fazer, e para pensar, e para ir, e para participar de 1 milhão de coisas por dia. Se eu com 40 anos sou, imagino vocês. Eu tentei ser um pouco adolescente com eles, não consegui. Eu entrei num grupo que tinha sido criado aí há uns 2 anos atrás, colocaram o nome de um pastor engraçado no grupo. Na primeira noite tinha mais de 600 mensagens, entre 9 horas da noite e meia-noite. Eu falei: estou fora, não dá para acompanhar isso. Eu sei que vocês têm muitas oportunidades na vida, mas nenhuma oportunidade se compara nem de longe com a oportunidade de dizer sim para a obra do Senhor Jesus. E o meu desejo sincero em relação a vocês é que vocês ouçam, porque o mesmo Deus que falou com Isaías continua falando hoje. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor Jesus disse que os campos sobre a terra, e o Senhor Jesus estava comparando pessoas a grãos plantados no chão, que nascem, e que chega um momento que ficam maduros e precisam ser colhidos. E o Senhor Jesus diz: os campos já estão brancos. Quem eu vou enviar? Aonde estão os ceifeiros para fazer essa colheita? Essa continua sendo a mensagem do Senhor para nós. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? A chamada do Senhor Jesus para a igreja é a chamada para que a gente saia do lugar comum e para que a gente anuncie a verdade, as mensagens de salvação a respeito de Cristo Jesus. E o meu desejo para vocês é que vocês não façam da vida de vocês uma luta tão somente para mudar um status de uma igreja, para mudar um status de um país, de um regime inflexível para um regime flexível. Mas usem a vida de vocês para anunciar o Evangelho, que a grande luta da igreja não é para colocar ou tirar uma bateria de dentro da igreja, não é para colocar um período de louvor ou tirar um período de louvor da igreja. Nós erramos, a nossa geração errou, porque a grande tarefa do cristão é sim anunciar Cristo, e não ficar lutando por causa de liturgia. A liturgia pode ser feita de qualquer jeito, desde que ela seja cristocêntrica. Você pode fazer de um jeitão jovem, você pode fazer de um jeitão mais formal, desde que você respeite as pessoas que estão na igreja. O som não pode ser tão alto que perturbe o ouvido daqueles que têm mais de 50, mas o culto também não pode ser tão formal que dê sono àqueles que têm menos de 15. Então liturgia se trabalha, se melhora, se ajusta, desde que ela seja cristocêntrica, desde que Cristo esteja no centro. Isso não tem problema, isso não é problema. A questão é que a missão nossa não é simplesmente tomar conta de uma liturgia. A missão nossa é anunciar o Evangelho, porque a frase, a pergunta do Senhor para Isaías não foi: quem vai ajeitar a minha liturgia? Não foi essa. A pergunta foi: quem é que nós vamos enviar? Quem é que vai anunciar? Essa tem que ser a nossa missão, essa tem que ser a missão de vocês. Mas eu digo a vocês, ninguém responde sim a esta missão, a não ser que esteja realmente olhando para Cristo, a não ser que esteja realmente sendo transformado pelo Senhor Jesus. E como pastor de vocês, eu creio que vocês já têm olhado para o Senhor Jesus, e eu creio que Jesus já tem transformado a vida de vocês, de muitos de vocês. E então, o meu desafio agora é que vocês, e que nós, mais velhos também, respondamos como Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você continuar lendo a história, eu vou parar por aqui, mas a história,
Aí Deus vai e diz para Isaías: mas eu tenho uma má notícia para você. Você vai falar e eles não vão ouvir. Ninguém vai acreditar no que você vai falar. E vocês acham que Isaías desistiu por causa disso? Isaías continuou. Isaías cumpriu o seu ministério. Durante 50 anos Isaías profetizou e o povo não ouviu. Ele foi perseguido por um rei mau, e conta a história que ele possivelmente foi morto, assassinado, escondido dentro do tronco de uma árvore, fugindo do rei. E o rei mandou serrar a árvore ao meio, ele foi serrado ao meio. 100 anos mais tarde, esse mesmo povo, ou seja, 150 anos depois dessa visão, este povo estava preso, exilado na Babilônia. Lá na Babilônia eles começaram a ler Isaías, e eles entenderam a mensagem do Senhor. 3 gerações depois de Isaías creram na pregação dele. Hoje nós estamos aqui, pelo menos 3 ou quase 3 milênios depois, e nós estamos crendo nesta pregação, porque este homem teve coragem de trilhar a missão que Jesus propôs para ele. Eu espero que vocês tenham fibra e coragem para trilhar a missão que Jesus tem proposta para cada um de nós, especialmente para vocês que são mais jovens e que têm muito tempo ainda pela frente. Olhe para Jesus, não olhe para homens. Se você olhar para homens, para instituições, vocês vão se decepcionar. E a coisa mais triste que pode existir é uma pessoa viver padronizando a sua vida a partir de decepções. Decepção não pode ser referência para o meu futuro. A referência para o meu futuro tem que ser sempre Cristo. Então não olhe para as pessoas, para as instituições e nem para as decepções da vida. Olhe para Cristo. Ele te mostra quem você é e mostra a realidade a respeito do mundo. Entenda que transformação verdadeira só pode ser produzida por Jesus. Então busquem transformações em Cristo. E atendam ao chamado de Jesus. Nenhuma missão é mais importante do que essa. Isso não significa que todos vocês têm que se tornar pastores, pastoras, missionários. Mas significa que fazendo o que Deus dotou vocês para fazer, vocês devem ser pastores e missionários aonde Deus os colocar. Sendo médicos, engenheiros, farmacêuticos, advogados, mecânicos, seja lá o que Deus estabeleceu para vocês serem, vocês devem ser aonde Deus os colocar, mensageiros como Isaías foi. Independente do resultado, façam apenas o que o Senhor Jesus quer que vocês façam. Diga o que precisa ser dito, a verdade que precisa ser anunciado. E se sobrar um tempinho, me ajudem a melhorar a liturgia, para que ela seja bom para todos os grupos.